Bota aí. Vida longa e próspera, pessoal. Rafael Bernardes falando, tô aqui com. Rodrigo Ramos. E E aí, aí, pessoal? Tudo bem? Boa noite, galera. Boa noite. hoje a gente vai bater um papinho sobre custos no Azure. Isso aí geralmente é um assunto que as pessoas têm muito medo, né, Rodrigo? E gera muita discussão isso também, assim. A maioria das calculadoras são bem complicadas. É, eu fiz um vídeo bem antigo, como estimar custo. E você não sabe, você não calcula o custo exato. Você estima custos dentro de uma infraestrutura em nuvens, porque existem muitas variáveis que a gente vai entender que hoje nem todas você consegue controlar, mas você consegue prever essas variáveis da forma mais aproximada possível. Então, por isso que a gente faz um cálculo de estimativa de custos, a gente deixa isso bem claro. Eu fiz um vídeo, um dos vídeos bem antigos, como estimar custo na calculadora da Amazon. E até Uhum. hoje, ainda, o único vídeo que eu deixei no ar, né, dos antigos que eu gravei, e até hoje é um vídeo que, putz, ainda está bem atual, que você não consegue tirar bastante coisa dele. Quem está Então, aqui assim. agora, vou colar aqui no chat, só quem tiver curiosidade de ver, Eu queria abrir. depois Ó. acessa lá para ver como estimar custos na Amazon. A gente vai ensinar aqui ao vivo, não existe esse vídeo no meu canal, como estimar custos no Azure. O Azure é bem. A calculadora do Azure é bem mais complicada, mas depois que você pega a manha, é muito tranquilo. Primeiro, deixa eu fazer aquelas perguntas clássicas aqui. Você gosta de fazer pergunta? Também quero fazer uma pergunta Manda, hoje. manda, passa. Ah, primeiro, de onde a galera é? Se quiser se apresentar, de onde fala aí, legal. Isso quero saber se vocês sabem como estimar custos em computação em nuvem, como estimar custos de consumo de infraestrutura em computação em nuvem. Tem isso aí. E é um medo, né? Que algumas pessoas já passaram alguns sustos por não saber fazer, outras pessoas simplesmente não sabem como fazer. Enfim, se você tem. Escreve aí, se você sabe, se você não sabe, se tem receio, se não tem receio, já tentou, não tentou. Temos poucas pessoas agora nesse momento, mas vão participar. Eu consigo ver o nome das pessoas? Não consigo. Bota um oi aí de onde você é, só para eu saber que você está vivo aqui, que aí a gente Só para consegue dar um oi ver. pra gente. Até para saber se o chat está funcionando, né? Mas aí, Rodrigo, é o seguinte: enquanto o pessoal está pegando, como é que é essa história da calculadora? Porque é uma calculadora, eu vi, só que tem umas. Também soube que tem uns truquezinhos. Por exemplo, eu botei a máquina virtual lá. Só que o tráfego da VM, da máquina virtual, ele tem que ser à parte. E o armazenamento da máquina virtual também, se você quiser botar um disco nela, obviamente você precisa, também tem que ser à parte. Então, como é que você sabe essas coisas? Como é que você pegou essas coisas e não simplesmente errou para achar que máquina virtual cobria tudo aquilo? Então, vamos lá. Você tocou no ponto exato ali da coisa. Você vai calcular computação em nuvem, assim como nós falamos com o papo que nós tivemos aqui semana passada, assim como você vai falar para o cliente assim, a computação em nuvem é caro, e eu falei que ele tem que levar em consideração diversos outros fatores, como, por exemplo, custo de refrigeração, custo de energia, custo de manutenção, legalização de software, pessoas fazendo manutenção daquilo ali, um monte de instalação, o tempo que ele vai perder fazendo aquilo ali, backup, armazenamento. Ele tem que levar em consideração algumas outras coisas também para estimar custo dentro da computação em nuvem. Não é só chegar lá e falar assim, quero botar uma VM. Legal? Você vai. Tem vários tipos de VM, vários modelos de VM, cada qual com o seu custo por hora. Só que na sua VM, você tem a VM, você tem o disco de dados que você coloca nela, porque a VM, o que vem incluso na VM? O custo da VM? Memória, processamento e disco de sistema operacional. E algumas têm aquele disco efêmero que ela troca mensagem naquele disco lá. Uhum. Mas assim, você bota VM, você vai calcular VM, você tem o tráfego de dados que você entra e sai da nuvem. Em geral, assim como na Amazon, na Azure, o que entra na nuvem não tem custo, mas o que sai do Azure ele tem um custo que trafega entre redes internas no mesmo data center não tem custo, mas o que trafega em redes internas em data centers distintos ele tem um custo diferenciado, obviamente, mas existe um custo. Então tudo isso é um custo que você tem que levar em consideração também. Você bota um disco, você tem que botar o tamanho do disco. No Azure é sensivelmente diferente o cálculo de tamanho de disco. Ele é por categorias, a gente vai ver isso aqui hoje, mas a calculadora
eu acho muito interessante. Como eu falei na semana passada, existem diversas categorias de preço conforme a sua assinatura que você está usando. Mas a gente vai fazer aqui para a nossa demonstração uma assinatura com conta Microsoft mesmo, uma conta que todo mundo tem acesso, que você mesmo pode usar agora e você vai ter acesso a esses preços que a gente vai testar agora aqui, vai praticar agora aqui. Beleza? Você vai compartilhar a tela aí, mostrar? Vou sim, mas eu quero fazer umas considerações antes aqui. Diga. Eu vou compartilhar a tela. Já tô com o apresentador? Não? Tá essa sim. moral? Eu tenho essa moral já? Pô, vê se você consegue. Deixa eu ver se já tem essa moral lá. É tela inteira que eu tenho que compartilhar aqui? Compartilha a tela inteira que é melhor. Tá, vou dar um Inception aqui em vocês. Vou mudar, pronto. Tá lá, que bonito. Eu gosto disso, desse efeito. Legal, né? Do efeito Inception. Cadê? O efeito Inception, o famoso não estou usando dois monitores? Assim, tipo, não, eu acho legal isso. Eu fiz de propósito. Deixa eu tirar minha câmera aqui para poder ficar menorzinho. Tá, legal. Então, vamos lá, gente. A gente entra aqui no site do Azure, a gente tem algumas considerações de custos também, que eu acho bem interessante você observar antes de a gente entrar na calculadora. Eu vou botar aqui no chat para vocês. É um link bem legal, que ele fala sobre algumas coisas sobre custos de serviços do Azure. Então, você tem como economizar com instâncias reservadas. Ele fala um pouco sobre instâncias reservadas, não é o foco aqui hoje. Ele fala os custos de serviços mais que você pode ter por hora desses serviços, e que eu acho legal também, que tem aqui, é que ele fala também os serviços que são gratuitos, tá? Então você tem que levar isso em consideração também quando você vai estimar os seus custos dentro da Amazon. Que muitos dos produtos que você tem disponível dentro do Azure, eles não têm custo. Ah, mas é só por um tempo? Ah, só quando você está com a conta gratuita? Não. Você pode fazer uma conta gratuita. Diversos lugares nós já postamos esse link aqui de conta gratuita. Se não me engano, você bota lá como criar conta gratuita no Azure, como Azure Free. Você vai achar esse link aí, e você tem lá uns $200 por mês, R$200 por mês, que você vai poder usar de serviço. Mas não, isso não é o caso. Aqui que a gente tem aqui são serviços que são gratuitos e vão continuar sendo, tá? Você tem um último nível de utilização deles. Por exemplo, Rafael, não sei se você sabe, você pode usar o Web App gratuito. Tem um nível que você pode usar. Sério? Tem um nível que você pode subir lá sua aplicação, que você não gasta nada. Claro, é limitado. Mas, poxa, você fazer um teste de uma aplicação, você vê se ela dá certo, vai rodar dentro do Azure. Eu botei um sitezinho, Rodrigo. Eu botei um sitezinho, fiz um redirect de DNS, porque ele não permite botar o endereço, né, naquela versão. Aí fiz um redirect de DNS, ficou lá o meu site, www.rafaelbernat.com.br. Eu botei no Azure e subiu, ficou direitinho. De graça. Pô, legal. Aí, de graça, tá vendo? E aqui você tem todos os outros serviços, os custos de cada um desses, você pode conhecer um pouco mais sobre eles. Sobre o suporte também, já falei dos suportes do Azure, que, nossa, eu acho muito, mas muito bom esse suporte do Azure. Nós temos o Professional Direct, que eu nunca vi o Premiere, agora que eu estou vendo aqui sobre o Premiere. Mas se o Professional Direct já é muito top, eu não quero nem ver como é que é o Premiere, gente. Mas assim, Premiere tem que ter, o Premiere eu tenho, mas não é fácil, não é liberado para contratar, não. Ah, tá ali, contato, mas tem que ter um contrato. Você tem que ter contrato, não é esse não. Enfim, você pode, aqui tá $1.000, mas lembra também você sempre falar isso, para vocês verem o último, que o último ficou muito legal, gente. Se você faz uma conta Enterprise, você preenche alguns requisitos, você paga o padrão e ganha o Profissional Direct de graça. De graça não, pelo preço do padrão. Então você faz um upgrade, que vale muito a pena. Gerenciamento de recursos aqui é gratuito. E a calculadora. Vamos na calculadora agora para a gente conhecer como estimar custos aqui. Deixa eu só zerar a minha calculadora, porque eu estava usando. Na verdade, ela salva em cookies o que você usou e deixa lá armazenado. A calculadora é isso. Tira o seu vídeo, Rodrigo, porque tá picotando um pouco a sua câmera. Desliga teu vídeo para ver se fica melhor. Beleza.
Vê se ficou melhor agora aí. Se você for no Google, eu vou aqui, ó, Azure Calculator aqui. Azure Calculadora. Você já vai ter aqui, ó, vai achar. Calculadora de preços Azure. É o primeiro link depois dos anúncios, já é o link da calculadora. Ela vai abrir para você. Não demora para abrir não, tá, gente? É porque aqui tá demorando. Enfim. Aqui você tem todos os serviços que você tem disponíveis no Azure separados por categorias. Então, eu quero estimar uma infraestrutura básica, tá? Eu tenho 2 máquinas virtuais em alta disponibilidade. Então, eu vou botar aqui máquina virtual. Eu tenho rede virtual, que você cria uma rede virtual quando você bota as máquinas. Eu tenho o meu armazenamento, no caso, para logs, tá? A gente vai considerar aqui que ele está usando um disco dentro do blob ainda, não um disco gerenciado. E ele vai colocando para cá para baixo. Se vocês conseguem ver ao mesmo tempo que eu estou vendo aqui, para mim está aparecendo ao mesmo tempo. Não sei se vocês está aparecendo. E a gente vai falar um pouco sobre isso aqui agora. Então a gente fez uma infraestrutura assim, vamos colocar um banco de dados agora aqui. Um banco de dados MySQL. Você colocou uma máquina virtual. Oi, Rafa. Você colocou uma máquina virtual aqui. Storage. Eu coloquei, ele já vem com um disco padrão aqui, gerenciado, e eu coloquei uma rede virtual, coloquei um blob nele, que é armazenamento blob, e coloquei um banco de dados MySQL aqui, ok? Então a gente vai agora aprender a mexer nisso aqui. Vamos lá. O que a gente tem que levar em consideração na máquina virtual? Vai primeiro ver a região que a gente vai utilizar. Alguns serviços e algumas tipos de máquinas, elas não possuem em todas as regiões. A escolha da região que você vai implantar é muito da sensibilidade da aplicação. Eu tenho muitas aplicações que eu coloco no leste dos Estados Unidos, tanto 1 quanto 2, ou no oeste, e tem aplicações que eu preciso rodar aqui no Brasil. Então eu coloco, tem um data center aqui no Brasil também, então a gente bota aí no Brasil. Tem aplicações que eu preciso de redundância, tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil, ou às vezes na Europa. Isso depende muito da sua infraestrutura, gente. O preço varia também, tá? Isso é óbvio. O preço praticado no Brasil não é o mesmo praticado nos Estados Unidos. Por quê? Impostos. Os lugares mais caros que tem Brasil e Oceania. São os 2 lugares que têm impostos assim, de forma absurda. Eu não sei porque também lá na Oceania tem, mas os preços da Oceania são tão caros quanto do Brasil. Já nos Estados Unidos, na Europa também é um pouco mais caro, mas nos Estados Unidos costuma ser mais barato. Não é porque a Microsoft é americana, não. É por questão de imposto mesmo. Os preços praticados, base, é os mesmos. Eles só incluem os impostos locais que eles precisam ter também para manter aquilo lá. Então a gente vai escolher aqui, para esse laboratório, leste dos Estados Unidos. A gente escolhe o tipo de sistema operacional que a gente quer. A licença, quem não sabe, ela já é inclusa no preço da máquina, mas você pode também levar a sua licença de um padrão BizSpark e tal, ou se você tiver a licença padrão lá para colocar dentro do Azure, você pode pagar a licença do Windows. Isso é uma novidade, tem pouco tempo atrás não tinha isso, agora você pode no sistema VM. Bring your own license. Tem que ser uma licença com contrato Software Assurance, tá? Que é a licença que permite você usar ela em outro estabelecimento sem ser o do seu CNPJ. Pô, aí, tá vendo? Essa parte de licenciamento aí já não estava tão ligado. Obrigado pela informação aí. Agrega bastante. Tá vendo aqui, você tem essa opção também de colocar aqui embaixo que você tem essa licença. Até dá uma opção aqui, sabe a mais sobre isso, você marca aqui e ele já desconta isso daí. É uma economia de até 40%, porque você está trazendo sua licença. Então, você escolhe uma máquina Windows também por hora pelo uso da licença do sistema operacional Windows. Vamos botar aqui Linux, beleza? Você tem diversos tipos de Linux, que obviamente
Nem todos são gratuitos, por exemplo, o Red Hat, se você vai pagar pela licença também do Red Hat. Então, no caso aqui, vamos usar o Ubuntu sem licença. Tá? Tipo de camada, vamos deixar padrão mesmo. Aqui a gente escolhe o tipo de instância que a gente vai usar. O tipo de instância, as instâncias são divididas por categoria. Você pode, as instâncias que elas são otimizadas para propósitos gerais, tem instâncias que são otimizadas para CPU, tem instâncias que tem GPU, tem instâncias que são otimizadas para memória, tipo de instância. Opa, tá me ouvindo? Perdi seu áudio, Rodrigo. Estão me ouvindo? Agora sim. Voltou, beleza. Então, o tipo de instância que você vai escolher aqui, elas são de acordo com a sua aplicação. Vamos supor que seja uma aplicação que seja de propósito geral, tá, gente? Que é a família eu já conheço aqui e tal. Então, vamos botar S2, V3, do geral. Família DS-V3 é propósito geral. DS2, V3, sei lá, das quantas, V5, você vai incluindo conforme a quantidade no processamento e memória. Você tem que ver também o que você precisa da sua aplicação. A DS2 V3 ela tem 2 CPUs e 8 GB de memória. Com um disco interno, esse é o disco de sistema operacional, de 50 GB. Tá? Por que eu estou falando de disco de sistema operacional? Você vai levantar sua máquina, ele vai ter lá, no caso, se fosse o Windows C 2 pontos, que vai estar lá instalado no sistema operacional. Mas assim, não é aconselhável você instalar sua aplicação, você quiser instalar na máquina os softwares, os serviços, dentro desse mesmo disco, porque ele é otimizado para o sistema operacional. O recomendado é você anexar mais um disco, criar mais um disco, anexar mais um disco nessa máquina e começar a instalar as suas aplicações e seus serviços dentro desse disco. Isso é o recomendado, ok? Então, beleza. Aqui você vai poder fazer também o tipo de reserva. Vamos deixar a reserva sim, normal, paga pelo uso, mas se você quiser reservar, você vê que você tem uma economia brutal lá. Eu pago pelo uso aqui $70 por mês por essa VM. Se eu fizer uma reserva, eu pago $26. Óbvio que eu tenho um bill inicial, eu vou pagar um valor inicial para aquela reserva. Mas se for somar num período de 3 anos, a minha economia total é de 62%. Em cenários estáveis, que você já tem uma aplicação que vai rodar e que a máquina tem que ficar ligada full time, 24/7, é muito interessante vocês começarem a pensar em cenários como reservas de VMs. Ok? Então vamos botar aqui o nosso cenário pago pelo uso. Você vê que quando eu boto reserva, ele até some a opção de a quantidade de horas que eu vou usar por dia, por mês, no caso. Porque a reserva não importa se está ligada ou desligada, já estou sendo cobrado por ela. Tá? Então, beleza, pago pelo uso, a gente vai usar 2 VMs aqui nesse caso. Os discos gerenciados que eu posso colocar na máquina. Tá? Tem as camadas e os discos gerenciados. Esse SSD Standard não estava nem preparado para falar para vocês o que é, porque para mim é novidade, apareceu agora aqui. Que de computação em nuvem é um negócio muito legal, porque você pisca e já tem uma novidade. Eu acho isso muito interessante. Então, eu comentei, já sempre comento isso, que minha rotina de manhã é entrar no Azure News, AWS News e saber o que tem de novo. E sempre tem coisa nova nos serviços que já existem ou nos serviços que estão por chegar aí. A rotina de todo profissional de computação em nuvem. Nesse exemplo, vamos usar um HD Standard. As categorias de serviços se enquadram aqui. Eu cheguei a falar no início desse vídeo que é sensivelmente diferente. Você não paga por valor que você está usando, você paga por categorias. Então, por exemplo, o S4, não importa se eu estou usando 20 GB ou 32 GB, eu vou pagar pelo S4. Se eu estiver usando se eu fizer um disco com 33 GB, eu vou estar pagando pelo S6, vou estar pagando por 64 GB. Então, é fácil colocar um disco de 64 GB. Beleza, eu coloquei um disco de 64 GB, eu tenho 2 VMs, 2 discos que eu vou usar, 2 discos de dados que eu quero usar nessa máquina. Eu posso aqui adicionar instantâneos também, que são os snapshots que a gente vai fazer, mas não vou fazer snapshots nesse caso.
A rede virtual, por si só, ela não tem custo, o serviço de rede virtual. O que tem custo, gente, você tem que levar em consideração no EVM processamento. Aí a gente escolheu aqui o tipo de processamento que ela vai usar, tipo de categoria de máquina. A gente vai levar em consideração o disco que está nessa máquina, no caso, o armazenamento. E a rede virtual não tem custo. O que tem custo? O tráfego de dados dessa máquina. Então a gente vai estimar isso daí. Ah, Rodrigo, é impossível estimar. É um cálculo realmente horrível você estimar isso, é muito ruim. Ninguém gosta de estimar. Uhum. Mas dá para você ter uma certa ideia. Eu vou explicar mais ou menos para vocês como é que vocês fazem para estimar isso. Vamos pegar um site qualquer. Tá bom? O site do Google aqui. google.com. Vou pegar aqui no network, google.com. Google.com é covardia, tá, gente? Olha só, eu vejo aqui que ele tem 1019 KB para abrir o site inteiro. Então, são 1019 KB, quase 1 mega, isso não, né? Sei lá. Quase 1 mega, 1024 KB dá 1 mega. Quase 1 mega para abrir o site inteiro. Isso. Então, isso é o tamanho do meu site total, da minha aplicação. Quantas requisições eu espero por mês naquele site? Eu sei que você não tem só essa página, tem outras páginas, beleza, mas vamos supor que em média suas páginas estejam isso. Na home é que é a página sempre mais acessada. Então, 1024. Eu estimo um tráfego mensal, que você já tem GA, geralmente na aplicação, Google Analytics. Isso. Google Analytics. Ou algum outro tipo de monitoramento de métricas do seu site. Eu tenho 5.000 acessos por mês nesse site aqui. Óbvio que no Google não tem só isso, gente. 5.000 vezes 1 megabyte, tenho 5.000 megabytes por mês. Isso, vamos arredondar aí, dá 4,5 gigabytes por mês. Então, vou botar aqui que eu vou trafegar 4,5 gigabytes. Não dá para colocar vírgula aqui. 5 gigabytes por mês naquela aplicação. Isso contando que eu tenho uma aplicação que o total de uma requisição para abrir um site completo é de 1 mega, e eu tenho uma estimativa de acesso de 5.000 acessos mês, certo? E dá um total de 5 gigabytes. Gente, isso é um cenário muito baixo, óbvio. Você tem uma aplicação que, geralmente, o site do Google é muito leve, uma aplicação geralmente tem muito mais de 1 megabyte. Mas foi só um exemplo para vocês entenderem o cálculo que eu faço para estimar o quanto eu vou usar de transferência de dados mensalmente numa infraestrutura. Isso é uma estimativa. Bota para cima, então a gente dobra essa bagaça aqui, 10 gigabytes, que é muito pequeno. Então eu estou gastando aqui 20 centavos de dólares para essa aplicação minha louca, que tem 1 gigabyte com 5.000 acessos mês. Aqui, armazenamento, obviamente, isso aqui já temos lá em cima aqui o disco gerenciável. A gente vai fazer armazenamento somente para logs. Eu ensino nos meus vídeos do meu canal no YouTube como ativar log, como criar um disco de armazenamento dos seus serviços. Então, a gente tem um consumo mensal também. Esse consumo é muito relativo, gente. E eu não tenho uma fórmula mágica para estimar isso. Eu vejo quanto está gerando por dia e faço um cálculo mensal depois. Em geral, não é muito de log também. Uma aplicação padrão, a gente pode botar aqui 10 GB de log mensal, que assim é muita coisa. Se você quiser fazer tipo de armazenamento também, claro, isso aqui é armazenamento blob para fazer log. Mas uso o propósito V2, que é mais barato do que o V1, que acreditem em mim. E o tipo de redundância, sério mesmo. Se é local, se é LRV, se é redundância local, GRV é redundância global, e RA-GRV é redundância local com cópia de leitura. Depende muito da sua aplicação. Isso aqui são logs. Se todo o sistema parou, sei lá, se isso aqui é um HD, um HD em armazenamento por blob, vale a pena você fazer um RAGV. Se um lado cair, você continua acessando do outro lado, se você não tiver nenhum outro plano de site recovery, por exemplo. Ou se esses dados precisam ser acessados por várias aplicações. Que você salva lá notas fiscais, por exemplo, naquele blob lá. Depende muito da sua aplicação. Aqui local mesmo, que é somente log, vamos deixar aqui que é mais barato.
Operações de gravação, isso também você só precisa medir com o tempo, você simula essa aplicação, mas o que tem aqui, 100 mil gravações, é coisa pra caramba, gente. É muita coisa mesmo. Operações, isso aqui eu deixo assim como está mesmo, porque não fazem muito peso no seu orçamento. Recuperação de dados, você vê que até 1 terabyte nada, então nessa aplicação aqui não faz diferença. E agora vamos ao banco de dados. Você vai também escolher a região do banco de dados, obviamente, salvo em algum caso muito louco, você não vai ter o banco de dados na mesma região da sua VM. A camada do banco de dados foi mudada há pouco tempo. Se é básico, propósitos gerais ou otimizado para memória. O banco de dados vai ser propósitos gerais. O tipo de banco de dados também você vai escolher. Antigamente você só tinha Basic, Standard e Premium e você pagava pela quantidade de vCores. Agora você tem esses G4, G5 aqui. O G4 e o G5 eles têm os mesmos preços, só que o G5, acredita em mim, é mais rápido, apesar de ser um clock menor, mas ele é uma geração de processadores mais novas. Então o G5 mesmo, 2 cores, nosso exemplozinho aqui, a máquina também não tem muita coisa. Armazenamento, a gente vai escolher a quantidade de armazenamento, é um banco de dados, só vai ter dados texto lá dentro, não vai ter outra coisa. Vamos botar 10 GB, é bastante coisa. Não deu aqui, calma aí, então vamos botar na mão aqui. 10 GB é bastante coisa. O backup é um serviço já automático do banco de dados, então ele já vem incluso, eu só escolho o tipo de redundância que eu quero fazer esse backup. Obviamente, aí sim vale a pena fazer um backup com redundância global, porque é uma segurança. Se toda aquela área foi para o saco, né, você tem um backup daquilo. O backup você vai ter mais do que o seu armazenamento. O volume do tamanho do backup ele está muito baseado na quantidade de alterações, claro que é tudo incremental, mas na quantidade de alterações que você faz no seu banco de dados e na periodicidade que você faz o backup e na retenção que você tem nesse backup. Vamos dizer que eu faço backup diário do meu banco de dados e eu tenho muita modificação no banco de dados, eu tenho retenção de 30 dias. Então eu vou botar e estimar aí uns 50 GB, vai dar coisa pra caramba. $10 de coisa. O suporte está incluso já, suporte padrão, mas eu posso escolher outro tipo de suporte que eu queira colocar na conta. Vou deixar o padrão mesmo. E o que eu acho mais legal agora, gente, é que a gente calculou uma infraestrutura padrão de uma aplicação como, por exemplo, um WordPress rodando dentro do Azure. Assim, tipo, um WordPress muito top, tá? Que o WordPress é a plataforma mais padrão de blog, de vários sites hoje em dia, né? Eu falei WordPress assim porque eu achei que todo mundo conhecesse, mas o WordPress é um CMS que você usa hoje em dia em larga escala. Tem vários sites da internet hoje que usam o WordPress. Ele é feito em PHP, mantido pela comunidade e nossa, largamente utilizado. Só que ele consome muito recursos, que aguenta bastante tráfego com essa configuração que a gente acabou de montar aqui. O que eu acho mais legal é o seguinte: você pode salvar, pode exportar. Você pode também escolher a moeda que você está usando. Ele está botando dólar aqui para deixar como está. Mas você exporta, ele já exporta para você tudo bonitinho. Bom para mostrar para a empresa, né? De repente, traduzir, botar mais algumas informações aqui e mandar para a empresa por orçamento para a pessoa. Então, ele separa aqui máquina virtual, dá a descrição detalhada da máquina virtual, rede virtual, dá a descrição detalhada do que está sendo transferido, a região que você está fazendo, o serviço que está usando, descrição detalhada do serviço de novo, o tipo de suporte, o tipo de licença que você está usando, isso é muito legal. A estimativa de custo, olha só. É muito importante você usar essa palavra, estimativa de custo, gente. Custo mensal. Porque, assim, o custo que ele cobra por hora. Um mês tem 30 dias padrão, mas tem mês que tem 31, tem mês que tem 29, tem mês que tem 28, dependendo se for no bissexto, né? Então, assim, vai variar esse custo de acordo com o mês que você está usando, porque você paga por hora.
Tem mês que tem mais horas. E também o tráfego de dados é uma estimativa. Você está fazendo um chute. Se o cara gastar menos, ele vai pagar menos. Se o cara gastar mais, ele vai pagar mais. Esse é o argumento que você tem que usar na hora que vocês forem estimar custos para a pessoa. Ele dá o custo também anual, para você ter uma boa visão. E depois você pode salvar isso aqui, já compilar, traduzir e mandar para o cliente, que fica bem bonitinho. Depois você pode fazer uma estimativa também, se quiser fazer com máquinas reservadas, você ter os dois custos, assim, mostrar para o cara, botar na mesa assim, ó, tá aqui os dois custos, você pagar quanto é o anual e o ser reservado quanto é o anual também. Já compõe, já te dispensa aí boa parte quando você está fazendo um projeto, você está calculando uma proposta, compondo uma proposta, isso aqui te ajuda bastante, gente. E isso você pode usar com diversos outros serviços. A estrutura básica poderia estar, por exemplo, usar, deixa eu pegar um web app. Eu poderia dar um web app aqui embaixo e estar o uso de um web app. Ele vai me dar para aqui o serviço de aplicativo. Qualquer outra coisa que eu queira estar, custa muito, mas qualquer coisa que você trabalhar é a mesma forma que eu ensinei para vocês. Você tem que sempre levar em consideração capacidade computacional, armazenamento e tráfego de dados. Sempre você precisa levar em consideração coisas como, por exemplo, teu áudio, consideração IO. Teu áudio está bem bolando, Rodrigo. É aquela hora de headset, né? Assim, tipo, já não dá mais para manter o headset, já tá. Vou trocar esse headset. Não, é banda mesmo, tá picotando assim a banda, tá cortando a tua voz. Tá, que eu me empolgo, vou falando mais rápido, mas vou falar mais pausadamente para vocês entenderem. E isso, então, você pode usar essa mesma lógica que nós usamos para calcular uma infraestrutura de um site para qualquer outro serviço, sempre levando em consideração os custos agregados que você tem também nos outros serviços. Então, gente, o uso da calculadora é bem simples, ela, olhando assim, ela parece um bicho de 7 cabeças, mas na verdade ela não é nenhum bicho de 7 cabeças. Eu vou abrir para se alguém tiver algum tipo de pergunta, mas é realmente muito simples como estimar custo da nuvem. Parece um bicho de cabeça, mas como a gente acabou de mostrar aqui, não é. Você mostrou alguns exemplos interessantes que você botou até mais coisas, né? Por exemplo, você mostrou, deu a dica de um ambiente bem completinho, com transferência de dados e tal. Acho que ficou bem legal, acho que o conteúdo de hoje ficou bem bacana, porque, tipo, deu para uma visão geral, sabe, sobre calculadora, mas com algumas apimentadas. Eu tenho certeza que quem prestar atenção, na hora de montar seu ambiente, não é que não vai ter dúvidas, vai ter muito menos dúvidas, porque é um assunto complexo. Tá? Imagina você fazendo isso num ambiente que tem, sei lá, web app para lá e para cá, vários servidores, vários ambientes, fica difícil, mas é assim mesmo, tá? Na hora de codar, uma dica legal. Diga. Uma dica legal quando você tem um ambiente assim, muito complexo, você desenhar a sua infraestrutura primeiro. Você desenha ela no Visio. Eu gosto muito de usar o Visio. Tem alguns exemplos de. Eu desenho um resumo de todos os serviços que eu estou utilizando naquela infraestrutura. Isso me dá uma boa base para levar para a calculadora. E na calculadora eu já ter todos os recursos que eu vou utilizar. Se eu vou usar um Scale 7. O Scale 7 eu prevejo lá 2 máquinas no mínimo e tem pelo padrão da aplicação, vocês viram que dá para colocar por hora. Então eu coloco as máquinas base em padrão, assim, a gente tenta fazer uma reserva nas máquinas base e nas máquinas que são escaladas eu faço qual é o pico de utilização do cara? Ele tem um pico de manhã e um pico à noite, que sobe mais máquinas. Quanto tempo essa máquina fica no ar? Sobe mais 2 máquinas, então por dia ele fica no ar 2 horas, mais 2 máquinas por 2 horas. Então eu tenho aí por mês são 60 horas que a gente vai utilizar. 120 horas de máquina. Então tem 4 máquinas por 60 horas. Por 30 horas no caso. Já dá para você ter uma ideia para diminuir também o seu custo e como estimar
a sua infraestrutura. O desenho, o resumo da sua infraestrutura e depois transpor para a calculadora. Show. Show. Cara, excelente. Obrigado aí mais uma vez por estar toda quarta-feira aqui com a gente. E assim, quem tá gostando, Rodrigo, acho que agora tem que te seguir no teu canal também, né? Porque você está colocando outras coisas. E Instagram também, né? Vou botar aqui, ó. Instagram, vou botar o meu aqui. Você coloca o teu aí. Bernardes Rafael. O meu Instagram é esse. Coloca o teu aí, Rodrigo. Rodrigo Ramos Cloud, né? Meu Instagram? Acho que é. Como é? Cara, eu sou um dos caras mais desligados nessas paradas, sabia? Porque eu não sei de cabeça, mas é isso mesmo. Rodrigo Ramos Cloud. Hoje eu escrevo aqui, ó. Rodrigo Ramos Cloud, que aí é um canal que você tem mais contato. Você manda mensagem, consegue responder, ele tem um pouco do backstage aqui. E é isso. Ah lá, colocou. Show. Então é isso. Fechou? Obrigado por quem assistiu. Fechou, cara. Espero que tenham gostado. Então aí. Forte abraço. Valeu. Até a próxima. Câmera.